ele veio de uma família de profeta, né? Na outra aula a gente levantou esse assunto. A família dele já era profeta. Não era como se ele não soubesse exercer o que ele deveria fazer. Não é como se Jonas fosse um total estranho à vontade de Deus. Ele já cresceu sendo ensinado as coisas de Deus. Agora, imagina a gente como cristão, a gente como pessoas que já estamos na casa de Deus, a gente já entende a vontade de Deus, alguém precisa vir e apontar para a gente e falar assim, mas espera aí, você não é cristão? Então é basicamente como se as pessoas estivessem perguntando, né, questionando, você não sabe qual é a vontade de Deus? Você não sabe que isso é errado? E Jonas aqui, né, eu coloquei um subtítulo ali, queda. Por que eu coloquei queda? Eu acho interessante a gente ver que eu vejo o homem, quando ele começa a andar pelos seus próprios meios, geralmente é só declínio, só cai. Por quê? Primeiro texto, lá no início, vai falar que Jonas ele desce da sua cidade para Jope. Olha lá, então ele já saiu da cidade natal dele, ele desce para Jope. Está descendo. Ó. De Jope, ele desce, ele vai para o fundo do barco. No barco, os caras pegam ele e falam, não, você vai para o mar. Aí ele desceu mais. Aí desceu para o mar, ainda vem uma baleia, um grande peixe, e desce mais. Porque é esse que é a jornada que a gente faz quando a gente caminha sem Deus. Igual eu mostrei no outro, que é o mapa, a gente se distancia de Deus nas nossas escolhas. Mas quando você toma rumos sem a direção de Deus, aí você afunda. É bem interessante que esse paralelo, ele está ali no texto, só que ele não fica assim evidente, não fica às claras, né? Mas olha o quanto que Jonas ele precisou passar para ele reparar que a desobediência dele custou um preço muito alto, né? A desobediência ela custa um preço muito alto. A gente vê o próprio Jardim do Éden, né? O pecado não era comer a fruta, era o desobedecer a Deus, que foi uma ordem de Deus, né? Não comerás daquela fruta, daquele fruto, né? A desobediência ela traz consequências para a gente que aí a gente até usa o termo, né? Quando o homem desobedece a Deus, o que houve? A queda do homem. Tá vendo? A gente começa a cair. A desobediência nos leva à queda. E eu coloquei até uma pergunta, né? O quanto estamos dispostos a cair por causa de uma desobediência? Quanto você está disposto por causa de desobediência, por causa de às vezes orgulho, né? A gente fala assim, Deus ele me orientou a fazer isso aqui, só que eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou seguir o meu próprio meio, o meu próprio caminho, porque o meu caminho, eu acho que ele é mais fácil. Então, talvez, o quanto você está disposto a cair para seguir o seu caminho, né? Sem Deus, desobedecendo a Deus. Vaso, pode trocar. Aí, eu coloquei a segunda parte, né? A queda, parte 2. Aí começa aqui no versículo 8, que foi da onde os homens perguntam, né? Eu até coloquei o texto, Jonas 1, versículo 8 e 9. E aí eu vou ler aqui rapidinho, que o 8 é as perguntas, né? Quem você é? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade, né? Aí o 9. Jonas respondeu, sou hebreu, adoro o Senhor dos céus e da terra. Não, os Deus dos céus que fez o mar e a terra. Olha como que é incoerente, né? Jonas, geralmente, que nem, ó, eu falei no automático, eu falei, o Deus que fez os céus e a terra. Olha o que Jonas fala. Eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, vírgula, que fez o mar e a terra. Ué, você não teme esse Deus? Você fala que ele domina sobre o mar, você faz questão de evidenciar que ele domina sobre o mar, e você desobedece ele e vai para o mar. Como que assim, como funciona essa cabeça desse cidadão, né? O tanto que ele estava disposto a ir longe da vontade de Deus. Ele conhece o Deus que ele serve. Foi o que eu falei, Jonas não era ignorante quanto à palavra de Deus. Daí ele fala, não, ele fez um mar. A gente fala assim, né? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. A gente fala assim, eu acredito no Deus Todo-Poderoso. E se Deus, por sua misericórdia, quiser me tirar dessa situação, ele me tira. Só que a gente fala da boca para fora. A gente não acredita realmente. É como se fosse Jonas falando, não, eu acredito num Deus que fez o mar, mas eu vou me esconder dele no mar. Eu acredito num Deus que ele é todo poderoso para me resgatar, para me tirar de uma situação ruim. Mas aí eu vou lá e tento fazer as coisas por meios próprios.
Eu acredito num Deus que talvez... tem aquele louvor, né, que fala, se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a prova vir, Ele é Deus. Mas na primeira prova eu já estou lá questionando, por que essa prova me sobreveio? Por que eu estou passando essa situação? Calma, você não acredita num Deus Todo-Poderoso? Onde agora? Agora você exerce a fé. O momento de você exercer a fé é no momento de dificuldade. E Jonas aqui a gente vê, né? Poxa, Jonas, você acredita num Deus que fez um mar, você vai se ausentar dele lá? É lá que você vai correr dele? E quando a gente está na situação difícil, a gente tenta se ausentar de Deus, indo exatamente para a situação oposta do que Deus quer da gente. Porque os nossos próprios meios sempre vai envolver a gente tomar escolhas ruins, a gente tentar enganar o próximo, tentar passar por cima de alguém. E a gente pensa assim, não, mas isso aqui eu acho que Deus ele releva. Isso aqui Deus ele não vê. Deus Ele sabe a situação que eu estou passando. Não. Você não acredita num Deus que é justo? Então haja com justiça. Você não acredita num Deus que é bondoso? Haja com bondade. A gente está tendo agora, ao decorrer dos cultos da noite no domingo, a gente está falando sobre os frutos do Espírito, né? Fruto, o pastor bem falou no domingo passado, fruto do Espírito, está no singular. Porque, por mais que sejam vários frutos, a manifestação deles é única. Você tem que ter todos. Ou seja, longanimidade, bondade, amor, autocontrole e alegria. São todos. Todos têm que estar manifestos na gente. Nós somos cristãos. E a partir do momento que a gente tem Cristo na gente, a gente está enxertado na videira, que é Cristo, todos os frutos devem estar manifestos na gente. Não tem como eu falar, não, Deus manifestou o fruto da bondade em mim, mas eu sou uma pessoa totalmente triste. Como que você é uma pessoa bondosa e ao mesmo tempo você não exerce alegria, você é triste? Entende? É como se Jonas ele tivesse faltado nos cultos de domingo daqui. Ele ouviu que Deus era o Deus do mar, porém lá ele não vai fazer nada. Não, Deus ele tem total autoridade sobre as nossas vidas, ele tem autocontrole, total controle sobre todas as situações. A tempestade quem causou? Deus. Quem fez os homens perceber que Jonas estava causando um problema? Deus. Quem mandou o grande peixe? Deus. Quem estava sob o controle da situação? Era Jonas ou era Deus? Era Deus, né? Bom, aí eu destaquei alguns pontos ali. Ainda... Eu me perdi aqui nos... Sim, pode falar. E será? Aquela aproximação, porque assim como Deus nos ama, Ele mesmo diz, né, que nós também temos que amar uns aos outros, né? Então a gente vê que o amor de Deus foi muito, e será, né, muito grande para cada um de nós, mesmo nós não merecendo, mas Ele persiste em nós, né? Uma coisa que foi bastante discutida na outra aula é que tem uma questão, né? Jonas, ele, como eu falei, ele era filho de profetas e o povo ninivita foi os responsáveis pela morte dos seus pais. Então há duas questões, né? Às vezes a gente fala assim, Jonas ele simplesmente não quis ir para Nínive por medo, porque já era um povo conhecido pela sua fama de crueldade, por ser um povo assim que era totalmente averso a Deus. E tem outra questão que também foi levantada na outra aula, que talvez Jonas ele simplesmente não quis ir, porque ele achava que era um povo que não era merecedor de ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus
basicamente Deus fala para aquele povo que eles se arrependam. Ou seja, para pensar comigo, né? Deus quer que eles se arrependam. Às vezes Jonas queria, não, eu quero que Deus destrua esse povo. Eles são um povo cruel, é um povo ruim. Por que eles têm o direito de se arrepender, né? Foi levantado esses assuntos, acredito que quem comentou isso foi a irmã Débora, né? Na aula, falou sobre que a percepção, talvez, era que ele achava que aquele povo não era merecedor. E aí a gente também entra, como a irmã Elza estava dizendo, a bondade de Deus, né? Porque é como se Deus ele olhasse para alguém que não fosse nem um pouco merecedor, alguém que simplesmente faz tudo que é o contrário à vontade de Deus e falasse, não, eu vou dar uma oportunidade. Eu vou falar para eles se arrepender, aí se eles se arrependerem, eu vou fazer a minha obra na vida deles. E nada mais, nada menos, né? Como eu falo, eles eram gentios. A gente também está firmado também como gentios. Porque a gente não... acredito que boa parte daqui da gente, ninguém é judeu. Então a promessa, lá no começo, não era para a gente. A gente foi enxertado nessa árvore. A gente foi colocado lá. Então a bondade de Deus até hoje se manifesta através das nossas vidas. Ele veio para os seus não receberam. Aí Jesus ele pega toda a promessa que ele fez para o povo dele e coloca para a gente também. A nossa salvação é basicamente colocada nesse mesmo ponto, né? Se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, buscar, aí a gente alcança a salvação. Mas por quê? Nós somos gentios e essa promessa foi estendida para a gente. Aqui o texto, né? Como eu coloquei, tem os 3 pontos, que é o Jonas se apresentar, que é onde eu falo que é muito incoerente ele se apresentar, eu sou hebreu, sou hebreu e adoro o Senhor. Aí eu gostaria de falar, onde Jonas, levantar essa questão, onde Jonas adora a Deus, se escondendo e se ausentando da vontade de Deus? Aonde está Deus nisso? Aí vocês vão falar assim, não tem Deus nisso aqui. Ontem a gente estava conversando, tendo um bate-papo, e eu falei assim, né, que em Colossenses tem um texto que fala, tudo que façais para a honra e para a glória do Senhor. E esse texto ele tem vindo muito, né, assim, no meu dia a dia, porque a gente passa por diversas situações no dia a dia e a gente fica pensando, né, onde isso glorifica a Deus? Onde isso aqui exalta a Deus? Quando eu deixo de falar o que Deus quer que eu fale, onde eu me ausento de fazer a vontade de Deus, eu já não estou glorificando o nome dele, eu estou fazendo o total contrário. Eu estou perdendo a oportunidade do nome de Deus ser glorificado, eu estou perdendo a oportunidade de falar do amor de Cristo, eu estou perdendo a oportunidade de alcançar alguém com a misericórdia de Deus. E a gente pensa assim, não, mas é uma coisa tão simples, né? Ele chegou, ele se apresentou como hebreu. Sim, exato. Onde nós chegamos, nós nos apresentamos com o quê? Nós somos testemunhas de Cristo. Somos cristãos. Agora, cabe a nós, em cada situação, Deus se revelar em nossas vidas, né? Aquilo que eu falei no horário, mais aula. Você não vai ser aquela pessoa que vai brigar na escola. Durante o serviço, você não vai ser a pessoa que vai incentivar o outro a pegar algo, o cargo do outro, passar por cima do outro. Não. É agora que a aparência de Cristo vai se manifestar na nossa vida. Não é simplesmente falar como Jonas 6. Porque basicamente o versículo 9 era isso que eu queria dizer. Ele é incoerente o que Jonas está falando e o que Jonas está fazendo. É incoerente. Eu sou hebreu, eu adoro a Deus dos céus e que fez o mar e a terra. Tá, você é hebreu. Primeiro, você é hebreu, por que você está indo para uma terra estrangeira? Que é Tarsis. Você adora a Deus, por que você está se escondendo? E se ele fez um mar e a terra, por que você não foi não tentou se esconder, sei lá, se escondia no céu, fazia um balão. Você vai justo para onde você fala que o seu Deus tem total domínio. Entende como é incoerente as 3 falas de Jonas? Então, quando a gente se apresentar perante o mundo, que as nossas palavras não sejam incoerentes. Que a gente fale assim, eu sou cristão, eu sirvo a Deus.
Só que aí, o seu servir a Deus, ele tem que estar representado em todas as suas atitudes. No seu falar, no seu caráter. Como acontece com Pedro, né? Quando Pedro está se escondendo assim, aí passa a primeira pessoa e fala assim, você é um deles. Aí ele fala, não, não sou não. Aí o segundo vem, você estava com ele. Não. Aí quando vem o terceiro, o que ele fala? Mas você fala como ele, você anda como ele, você se parece com ele. É isso que é ser cristão. É andar, falar e parecer com Cristo. Não é apenas só, eu sou cristão e tá. Essas atitudes não revelam Cristo, né? E Jonas, basicamente, ele mostra isso. É um versículo tão simples, né? E a gente tira algo assim, tá, você fala que é, mas você não executa o que você fala. A sua fé só está nas palavras. Você só está professando aqui, Jonas. Aí tanto que eles falam, tá, e o que a gente faz para o mar se acalmar, né? O que a gente faz? Daí você vê que Jonas mesmo, ele tem a resposta, né? A gente... Vaso, pode trocar aqui o slide para mim? Ó, versículo 9 foi o que a gente leu, que ele se apresentou. Aí antes da gente entrar aqui, o versículo 10 diz, os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Olha só, a inversão de papéis, né? Os caras que estavam adorando a deuses, vários, eles quando ouvem que Jonas é hebreu e serve ao Senhor, aí eles falam, não é possível. O que você... O ímpio, que é aquilo que eu falo, né? Quando acontece a situação em que a gente está exposto, o primeiro que aponta o dedo para a gente e fala assim, mas você não é cristão? É o ímpio. Porque é exatamente essa mesma situação de Jonas. É como se eles estivessem falando exatamente tudo isso que eu falei. Não é possível. Você está falando que o cara que você serve um Deus que fez um mar e você está aqui no nosso barco? Os caras ficam apavorados. Por quê? Porque é exatamente isso. A gente fala que a gente serve um Deus bondoso e não age de bondade. A gente fala que serve um Deus que é alegria e a gente não é alegre. A gente fala que serve um Deus misericordioso e a gente não é misericordioso. Como os próprios fariseus têm um texto, mais para frente na Bíblia, que eles falam, né? É lícito curar no sábado? É lícito fazer isso? Aí Jesus fala assim, vocês estão com um questionamento errado, não é isso aí que eu quero. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Vocês estão olhando para a situação do camarada e estão pensando assim, não, eu vou agir da melhor maneira para mim, que é benéfico, né? Porque é sábado, a lei diz que sábado eu não posso fazer nada. Aí ele fala, não, misericórdia primeiro. Haja primeiro com os frutos. Haja primeiro com aquilo que você transparece Cristo na sua vida. E é o que a gente está seguindo o exemplo de Jonas e falando, Jonas, embora ele soubesse, embora ele tivesse crescido numa família totalmente cristã, é como se ele falasse assim, eu desconheço o Deus que eu sirvo. E aí eu coloquei aqui, né? 3 dias no grande peixe. O que aprendemos até aqui? Deixa eu pegar aqui. Jesus. Eu coloquei alguns tópicos. Já o último slide, tá? Aí eu já encerro aqui. Aí a gente continua na próxima aula, capítulo 2, que vai ser... Na verdade, o capítulo 2 não. A gente vai encerrar esse capítulo e iniciar o 2, porque eu acho que tem muito mais para ser comentado a partir de onde ele é jogado na baleia, e a gente já emenda no capítulo 2, porque, para você ver, né? O primeiro capítulo nem acabamos e já rendeu 2 aulas. E aí, similaridades do Evangelho. Por que similaridades com o Evangelho? Eu até iniciei a outra aula falando... Jonas, quando eu aprendi... era muito ensinado que ele era um mini-evangelho. Por quê? É alguém que é chamado a pregar o arrependimento. Essa pessoa, ela se dispõe, se desvia do percurso, e aí Deus ele entra e fala, não, agora você vai fazer minha vontade. Isso acontece com todo mundo, né? Que a gente lê na Bíblia. Moisés é chamado, você vai levar meu povo para a terra prometida. Moisés vai, segue o caminho, aí quando chega lá perto, bate na rocha, ele vai lá e espanca a rocha. Deus, não, pera, vamos por aqui. Aí José, José, você vai ser responsável por guardar o meu povo durante a fome. Aí o povo vai para o Egito, começa a crescer, se multiplicar, o Egito vê que o povo está ficando muito grande, vamos escravizar eles porque eles estão muito poderosos aqui, senão a gente não vai conseguir dominar.
Aí Deus precisa depois levantar Moisés, que é depois, para retirar ele de lá. Ou seja, o plano de Deus sempre foi isso. As similaridades do Evangelho e o livro de Jonas é basicamente a mesma coisa. É um homem que só tem que pregar o arrependimento. Falar assim, ó, se arrependam. Se arrependendo, vocês vão alcançar a salvação. Se vocês não se arrepender, aí vai vir condenação sobre vocês. Aí vem a segunda, todas as decisões que tomamos traz consequências. Veja bem, Jonas decidiu não ir, Jonas decidiu pegar uma outra passagem, Jonas decidiu ir para longe. Nada disso foi Deus, e Deus não interferiu da vontade dele. Aí fala, mas e o peixe? Deus não interferiu? Tá, só que ele teria morrido afogado. Ou seja, até nisso, como a irmã Elza falou, Deus revela a bondade dele. Ele guardou, preservou Jonas. Porque para pensar, hoje eu estou aqui dando aula de EBD, certo? Precisava ser eu? Deus, eu acredito que Ele tem várias e várias outras pessoas muito melhores, mais capacitadas, pessoas com dom e influência muito melhor que a minha. Mas por que eu? Aí a gente desempenha o nosso papel na igreja. Por que eu ser líder de jovens? Por que eu ser o pastor? Por que eu ser auxiliar do pastor? Por que eu? Porque Deus ele te chamou para isso. E a partir do momento que Ele te chamou para isso, as suas escolhas, as decisões que você toma, tem que ser voltada à vontade de Deus. Para quê? Porque Deus ele tem prazer em recompensar aquele que faz com alegria, aquele que faz com zelo. Ah, mas é só pelas recompensas? Não, pelo amor também. Você não ama a Deus? Se você ama a Deus, você vai executar aquilo da melhor maneira possível. Porque eu acredito que é assim que Deus ele age, né? Ele tem sido misericordioso com todos nós. E é até o terceiro ponto, né? Deus e sua infinita misericórdia. Por que infinita misericórdia? Só acontece coisa ruim com Jonas. Nem dormir o cara consegue, tirar um cochilinho, né? Mas quem que guardou ele? Quem que preservou ele? E como eu disse, né? Tá bom, Jonas, você não quer ir? O barco naufraga, ele levanta outro profeta. Por que Deus não fez isso? A misericórdia de Deus sendo manifesta na vida de Jonas. E o último tópico. Pode falar. Sim. Eu acredito que não. Ele sabia que Deus ia livrar, né? Deus ia dar um jeito para ele. Ou na força dele nadar, sei lá, alguma coisa ele pensou, né? Mas acredito que ele não queria ouvir, né? Então ele sentiu o amor de Deus por ele. Então, né? É como se ele tivesse fé em Deus, que Deus não vai deixar eu morrer no mar. Mas eu não vou precisar ir até lá pregar para aqueles caras, que eu não quero. Isso ele não queria de jeito nenhum. Você vê que ele prefere ser lançado no mar do que ir para lá. A gente vê que várias decisões dele foi tomada inconsequentemente, né? Eu prefiro ir a 3.000 quilômetros de distância do que ter que ir lá pregar para eles. Eu prefiro ser lançado no mar do que ter que ir pregar para eles. É exatamente isso, né? E a gente tem que entender que, embora Deus tenha sido misericordioso com ele, e ele entenda a bondade de Deus sobre a vida dele, ele estava agindo sem pensar nas consequências. As consequências, elas vêm, né? Que basicamente tudo isso que acontece na vida dele é consequência de escolhas ruins, né? Ou seja, mas por que Deus então não impediu ele de comprar a passagem? Não, você quer ir? Você vai ir, mas isso vai te trazer um preço. E eu vejo que Deus ele age assim com a gente. Você quer ir? Pode ir, mas vai ter um preço. Lá na frente, você vai entender que você está trilhando um caminho mais doloroso do que precisava ser. E aí, o nosso último tópico. De deixar Deus falar conosco, né? De ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus fala de todas as maneiras, né? E a gente não está esperando, né? Alguma coisa que a gente quer, ou mesmo política de Deus na nossa vida, né? Mas a gente não, a gente pede, né?
esse atendimento de Deus na nossa vida. Irmão, Wallace, que a Elza acaba de falar, me faz lembrar do estudo como que o inimigo ele age, né? No caso de Judas, como ele inspirou pensamentos inimigos, né? Então, na nossa vida, às vezes até uma comparação dessa série aí, Reis, finalmente não, Jesus, né? Que aparece aquela mulher lá, ela chega bem pertinho e começa a soprar lá certas falas, né, para algumas decisões. Ele está mostrando uma realidade. Então, às vezes, você ouve a voz do Senhor determinando para você algo para ser feito, né, uma missão, e logo em seguida, o inimigo ele aproveita alguma brecha, alguma oportunidade, de alguma maneira, ou através de uma pessoa, que tem as maneiras, né, para dizer: não, isso daí não é verdadeiro, isso daí é infundado, né? Isso daí não tem nada a ver, não faça isso, é loucura. Não. Então tem a voz de Deus, né, pela orientação do Espírito Santo para fazer algo, mas a gente percebe o inimigo aproveitando, né, as brechas, também as oportunidades, para tirar aquilo que nós ouvimos, né, é como se fosse aquelas parte da semente que caiu na beira do caminho que os pássaros conseguiram tirar. Então ele faz aquilo para tirar também do nosso coração, da nossa mente, a palavra que o Senhor tem semeado. Então a gente precisa buscar muito discernimento para poder perceber o que eu estou sentindo, estou ouvindo, né, recebendo como orientação. É de Deus, é do inimigo, só com os discernimento mesmo espiritual. Né? Quando o pastor fala isso, ele me traz a questão, né, que, tipo, a gente vê toda a história de Jonas, ele é um grande profeta, é alguém que foi muito usado por Deus, e é um livro que está na Bíblia, né? Então, tipo assim, há uma certa relevância em esse livro estar ali, né? Por que Deus faria questão de pôr um livro onde tem um profeta que desobedece uma ordem direta de Deus, né? E entra nisso. A gente toma escolhas baseadas no nosso querer. E às vezes, no nosso querer, essa questão de não ter, como que eu poderia dizer? A gente não tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus quer para a gente. E isso é algo muito importante, a gente entender. Como eu falei, né? Por que Deus coloca eu para fazer tal coisa? Por que Deus colocou a Stephanie para executar tal tarefa? Será que estamos 100% sensibilizados com a voz de Deus para entender qual que é o querer de Deus na nossa vida? Por que Ele colocou eu nesse local? Por que Deus quer que eu esteja à frente de tal trabalho? E aí, qual que é a vontade de Deus? O que eu preciso fazer, né? E qual que é o momento que eu deixo essa tarefa? Qual que é o momento em que eu passo ela para frente? Até onde é o meu querer e até onde é o querer de Deus, né? É que nem uma vez eu até comentei, acho que foi nas primeiras EBDs, eu falei assim: a gente quer ver a igreja cheia, a gente quer ver a igreja assim, lotada de irmãos, a gente quer ver o trabalho crescer. Tá, só que até onde é a vontade de Deus que isso aconteça assim, instantaneamente, né? Porque aí, às vezes, a minha vontade é ver a igreja lotada, só que aí ela não cresceu, ela inchou. E crescer e inchar são coisas diferentes. Inchar vai estar lotada de gente, mas às vezes nem entende a vontade de Deus. E crescer não. Aí a gente cresce em graça e em sabedoria. A gente cresce com o entendimento do que está sendo feito. A gente cresce com pessoas que entendem a vocação de Deus na vida delas. Pessoas que vão vir ajudar a obra. Então tudo isso a gente tem que começar a buscar o discernimento de Deus nas nossas vidas. Até onde é a vontade de Deus? Sim, acredito que Deus queira que a obra cresça. Mas, às vezes, a gente quer de um jeito, né? Que a gente fala assim, não, vai crescer assim, desse jeito, dessa maneira. E aí a gente começa a ficar animado, vendo as coisas fluindo. E não é exatamente o que Deus quer. Porque parece assim, né? Aos nossos olhos, a gente olha assim, né? Com um padrão humano. O nosso padrão humano é olhar as coisas e falar assim, se está cheio, está bom. Eu estava até mostrando um tempo até, ontem tinha um conjunto lá de adolescentes louvando. Ali tem mais ou menos 250 adolescentes louvando.
Mais ou menos. Só que o tanto de BO que acontece, por quê? Metade deles nem sabe o que está fazendo na igreja. A outra metade só está lá porque os pais é crente. Aí, se você conversar com 2, 3 adolescentes, eles entenderam o que é evangelho. Entende? Então, é muito difícil a gente olhar as coisas só com os nossos olhos e falar assim, não, olha que bênção. Não é bem assim, né? E aí, o último tópico que eu ia falar, não resista ao que Deus te entregou. Que é basicamente isso que eu estou falando. Por que Deus te colocou em tal local? Se Ele colocou você ali, se é você que está executando, é porque Ele precisa de você ali fazendo aquilo. E seja o que for, né? Como diria na antiga igreja, desde quem varre a igreja até quem ministra, todos os trabalhos são importantes na casa de Deus. Aí a gente continua, Vaso, pode passar aí? Está meio errado, está meio defasado, mas capítulo 2, no próximo domingo, a gente continua a nossa EBD, amém? Vamos fazer uma oração para encerrar aqui, eu passei um pouco do horário. Me perdoe, pastor. José Newton? Aí eu vi outro que fala da situação que assim. Na nossa lista aparece ele. Pastor, você veio fazer essa oração? A oração não está. Então vamos orar, irmãos. Soberano Deus, nós somos gratos por esse dia maravilhoso que tens concedido a cada um de nós. Nós somos gratos, ó Deus, porque estamos na tua casa de oração, para aprendermos da tua palavra, para cultuarmos a ti, Senhor. Eu quero agradecer a presença de cada um. Se aqui nós chegamos, é porque o Senhor proporcionou e permitiu que aqui pudéssemos chegar. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o restante desse tempo que vamos passar na tua casa de oração seja um tempo de glorificação ao Senhor, um tempo de enriquecimento para a nossa vida espiritual, Senhor. Nesse momento agradecemos muito pela preciosa vida do nosso irmão José Newton, que hoje, ó Deus, tens dado para ele, mais um ano ele completa. Ó Deus, continue com esta vida preciosa, abençoando, protegendo, livrando de todo mal, dando forças, ó Deus, e realizando, ó Deus, o teu querer através da vida dele, juntamente com a irmã Dalva e toda a família, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tens proporcionado que aqui entre nós ele pudesse estar. Nós, ó Deus, agradecemos pela vida do nosso irmão Wallace, a vida, ó Deus, do nosso irmão Rubens, que tem se preocupado, ó Deus, com a IBD e tem preparado essas aulas. E através de cada uma dessas aulas aprendemos bastante, Senhor. Obrigado, ó Deus. Ajude-os, ó Deus, nas suas dificuldades, nas suas lutas do dia a dia. E que assim juntos possamos muito fazer para a tua honra e glória, Senhor. Nós te pedimos pelo restante, ó Deus, desse tempo, a Assembleia, da direção. E também logo mais à tarde, à noite, ó Deus, nos abençoe para sermos louvor para o teu tão grande nome. Colocamos diante do Senhor também todos os pedidos que até agora temos recebido, são diversos, de diversas necessidades. Nós colocamos diante do Senhor e agradecemos também por muitas bênçãos sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.